Oi, tudo bem? É lógico que viagens sempre tiveram a ver com uma palavra. Tanto viagens físicas, geográficas, como viagens espirituais. O escritor é um viajante incorrigível, mesmo que sentado durante anos no seu ambiente de trabalho. Sobre isso, com suprema ironia, disse Oscar Wilde uma vez, abre aspas, nunca viajo sem meu diário. É preciso ter sempre algo extraordinário para se ler no trem. Com as palavras do pai de Dorian Gray, Ecoliteratura, pela rede Sesc Senac de televisão, abre suas páginas no ar. E por falar em viagens, temos aqui hoje dois viajantes atípicos. Um escritor que entrou na viagem de ser psicanalista ou foi o psicanalista que entrou na viagem do escritor? Estou falando de Carlos Susequinde e Francisco Daut da Veiga, que juntos escreveram o saboroso O Autor Mente Muito, uma curiosa viagem literária. Também com a gente o fotógrafo e escritor Pedro Carpe Vasques, que além de um estudioso da história da fotografia, é um pesquisador meticuloso que trouxe à tona imagens pouco vistas sobre o Brasil. E a nossa primeira dica de leitura é Marilena Chauí. Vocação didática e erudição não lhe faltam para dar conta desse recado. Estou falando de Introdução à História da Filosofia, que a professora Marilena Chauí relança agora pela Companhia das Letras em edição revista e ampliada. No primeiro volume, ela trata dos pré-socráticos a Aristóteles. Até sair o quarto volume, que vai tratar de filosofia moderna, Marilena Chauí pretende conquistar leitores do ensino médio e universitário para essa viagem filosófica escrita de maneira clara, como convém àqueles que querem ensinar bem. E no próximo bloco vamos saber por que os autores mentem tanto, com o escritor Carlos Susequinde e o psicanalista Francisco Daut da Veiga. Já, já. É superando desafios que o homem constrói sua história. A STV é parte desta história. Com uma programação cultural e educativa, ela forma cidadãos, cria consciência e amplia conhecimentos. Esse é o compromisso com o desenvolvimento social. STV, Rede Sesc Senac de televisão, o canal da educação e da cidadania. Procurando espaço no mercado de trabalho? Você precisa seguir alguns passos. A apresentação pessoal é muito importante. E o exercício da cidadania também. O estágio numa boa empresa amplia os conhecimentos e melhora o desempenho. Durante o trabalho, é fundamental organizar as tarefas definindo prioridades. Ter um convívio com base em direitos e deveres. Tratar muito bem todos os clientes. E lembre-se, o desenvolvimento de sua carreira deve sempre fazer parte do seu projeto profissional. Educação para o trabalho. Conte com o Senac. Campos do Jordão, o hotel que é a escola. Agora você já pode ter em casa a história da música brasileira, cantada e contada por seus autores e intérpretes. São 5 coleções, 60 CDs, mais de 500 horas de gravação. Cada coleção é acompanhada por um livro com as letras das músicas e a transcrição completa das entrevistas de todos os artistas. Cada coleção pode ser adquirida separadamente no Sesc. Mais informações 0800 11 82 20. A reflexão sobre os grandes temas da atualidade você acompanha aqui.
Tendências e desafios para o futuro na análise de especialistas. No estúdio, os comentários dos nossos convidados. A concepção de educação está muito estreita. Eu acho que continua atual. Brincadeira é estímulo. E a mesma coisa vai acontecer com o socialista na Modernidade, aqui na STV. Estava eu caminhando por uma arborizada e simpática rua do bairro do Leblon, Rio de Janeiro, em dezembro de 2001. Tinha acabado de sair de um restaurante natural e caríssimo, quando eu dei de cara com uma livraria sebo muito simpática chamada Dantes, que fica ali no Leblon. Acontece que a Dantes também é uma pequena editora muito competente e aí me cai nas mãos um livro sobre o qual eu tinha lido uma resenha elogiosa dias antes. Era O Autor Mente Muito, do escritor Carlos Susequinde, escrito em parceria com seu psicanalista, o Francisco Daut da Veiga. Para saber mais sobre essa inusitada parceria sobre literatura, psicanálise e autores mentirosos, estou aqui com o Carlos Susequinde e com o Francisco Daut da Veiga. Tudo bem com vocês? Ótimo. Mentirosos contumazes? Não leve a sério nada que a gente disser a partir de agora. Ô Francisco, como é um bate-papo, vou começar com você, na verdade, e a gente vai pro Carlos, mas na verdade a curiosidade é em relação ao trabalho de ambos. Como é que o Carlos chegou, assim, antes de pintar a relação de parceiros no livro, o Carlos Susequinde chegou ao seu consultório, nem sei se é ético perguntar isso ou não, mas enfim, com que tipo de problema? Ele chegou e falou assim, quero conversar com você, quer dizer, isso são obsessões de caráter criativo, quer dizer, até onde você pode revelar que tipo de socorro o paciente foi buscar em você? Primeiro, quem tem que ser ético sou eu, não você. É que eu fico preocupado, né? Até onde podemos revelar, né? O problema maior do Carlos sempre foi preguiça, entendeu? É por isso que surgiu a parceria psicanalista e autor. Mas é verdade que eu conheço o Carlos primeiro como paciente há mais de 10 anos. E depois, como ele diz no livro, que a gente trabalhou muito a divisão entre ficção e realidade, eu dei ele como incurável, porque ele é um ficcionista renitente, apesar de preguiçoso. Eu resolvi, junto com ele, que a gente partiria para se divertir ao invés de trabalhar psicanaliticamente, agora que a gente era amigo. Quer dizer, ele foi buscar em você um auxílio profissional e depois vocês se tornaram amigos. Exatamente. Quando essa relação se misturou, ele não tinha mais como você ser analista dele, foi um pouco por isso também. Claro. Esculhambou tudo, vamos ser amigos, vamos fazer coisa juntos. Não, em primeiro lugar, ser amigo, que é muito melhor do que escrever livro. É muito mais divertido, gostoso, etc. Mas depois o Carlos vivia me contando histórias fabulosas de um livro que ele ia fazer e que nunca fazia. Quer dizer, eu não tinha curado ele da preguiça de jeito nenhum. Então, já... Uma síndrome de Macunaíma, então. As ideias eram ótimas. O livro não saía, eu disse assim, cara, não é possível, vamos fazer esse livro nós dois. Aí foi que... A gente fez uma parceria tipo Imperador e Ben-Hur, compreendeu? Um quer esquiar e o outro rema. Sendo que eu fazia o papel do Ben-Hur. Ô, Carlos, o Francisco deu um mote interessante para começar a te perguntar, e nem te perguntar isso, mas ele deu um mote interessante que é o seguinte. Antes mesmo que ele brincasse em relação à sua preguiça, eu já tinha ouvido falar de você, evidentemente, muito antes do Autor Mente Muito, mas era justamente isso. Por que o Carlos Susequinde publica pouco? Por que eu estou dizendo isso? Esse seu livro aqui, ó, A Armadilha para Lamartine, toquei com uma edição antiga da Brasiliense, foi um livro elogiadíssimo na época em que saiu. Depois tivemos aqui também o Que Pensam Vocês que ele fez, né? Você é um autor, quer dizer, que foi elogiado por pessoas que são representativas e tal, não que a crítica faça. Mas essa história da preguiça que o Francisco disse, isso é uma questão de disciplina, é uma questão que a vida é mais interessante do que escrever. Por que você publicou relativamente pouco? Olha aí, cara, Você demorou 10 anos para fazer a análise, jogando o dilema de cara para ele. E, cara, eu não sei nem te dizer, realmente.
As ideias me vêm, né? Ficam. Eu tenho realmente esse prazer que ele já ironizou de ficar... É muito gostoso ir bolando. Eu, pelo menos, a minha vida de escritor toda sempre foi bolando na cabeça e andando, passeando com aquelas ideias e tal, muito antes de chegar para escrever. Eu não tenho aquele hábito de ir escrevendo e as coisas vêm vindo. Não, fica... E se deixar, né? Fica uma eternidade. Você fica ruminando. Eu gosto muito, assim, de pensar possíveis variantes, possíveis isso. E essa coisa que lhe deu uma grande força, porque ele chegou e começou a criar a tal disciplina, né? Chegava na segunda-feira, a gente fazia... Esse livro foi feito assim, primeiro uma sinopse, assim, dia a dia, em que a gente ia encaminhando. Ele até faz uma brincadeira aí, que é um certo estilo de novela, assim, de ser feito, quer dizer, a gente dá as direções que vão ser tomadas e tal. Aí ele voltava, né, o Ben-Hur fazia, trabalhava, e eu, nas segundas-feiras, ia lá ver se concordava, achava bom. E geralmente concordava, que é uma pessoa muito talentosa. Mas o Carlos inventou a teoria do engessamento, sabe? Também. Que é a literatura engessada, que é o seguinte, que era muito mais divertido ficar contando e pensando as coisas, que a literatura verbal teria o encantamento de nunca ficar cristalizada num produto acabado. E que você ia sempre modificando alguma coisa, Como se fossem os velhos índios que contam histórias que acrescentam... Exatamente. E ele é um ouvinte ótimo, profissionalmente. Ele sentia que ele já tinha esse vício de ser um bom ouvinte, então tá perfeito. Chega lá, contava. E esse outro livro que está lá, O Que Pensam Vocês, que ele fez, teve uma enorme colaboração dele também. Só que ele não escreveu nada, ele não foi Ben-Hur, nem coisa nenhuma, mas ele teve essa receptividade. No momento que você publica esse livro, você já tinha uma relação de amizade? Já estava lá, e ele, se não me engano, você até escreveu Inês, não é Inês que você... A Orelha? Uma apresentação, a Orelha? Não é isso que eu fiz. É no Armadilha Professor Guaraná. da companhia. Você pode ler qual é a primeira frase da Orelha. O autor mente muito, de forma que não ponho a mão no fogo pela veracidade disso que ele me falou. É daí que saiu o título do livro. Mas ele com essa receptividade ótima, estimulante, porque não é questão, eu ouvi, porque é um ficcionista, embora ele não queira, né? Agora está querendo mais. Você nunca teve nenhuma experiência de ficção antes? Não faz. Ficção? Fora a minha vida. Bom, aliás, eu não vou nem estragar a surpresa, mas na hora da leitura dramática que vai entrar aqui, vocês vão ver por que a vida... Os hábitos do Francisco nós vamos ver daqui a pouco. Não, mas não há que se acreditar o que está no livro. Fora a minha vida, quer dizer, e fora... Toda vez que eu tento falar alguma coisa sobre mim mesmo, que sistematicamente é ficcional, a experiência que eu tive foi só de fazer considerações e ensaios. Meus livros anteriores são todos de ensaios. Na sua área específica de atuação? Não é praticamente assim da psicanálise, não. Eu tenho 2 livros publicados pela Companhia das Letras, que é O Aprendiz de Liberdade e O Aprendiz do Desejo. E são livros que as pessoas podem chamar de autoajuda, apesar de, às vezes, eu ficar ofendido com esse nome, não é? Mas eu sempre me lembro que o Luiz Schwartz dizia, né, que quando perguntaram a ele se a Companhia das Letras publicava livros de autoajuda, ele disse uma coisa que eu adorei. Ele disse, para mim, qualquer livro bom é de autoajuda. Então, eu acho que O Autor Mente Muito é um livro de autoajuda, porque diverte as pessoas e nos divertiu, nos ajudou muito. Agora, o fato de vocês terem, primeiro, você como paciente, ele ali, depois desenvolver uma relação de amizade, mas suponho que para chegar a uma parceria de um livro, devem ter havido afinidades estéticas muito grandes. E eu queria saber, por exemplo, vocês podem dizer para mim, quais autores que são paixão em comum de vocês, ou inclusive na campo da psicanálise, não é? Suponho que deva haver uma relação de simbiose bem bacana para se chegar a isso. Então, eu suponho que tanto na área dele quanto na sua, há pontos em comum. Então, eu queria saber onde é que é, e onde se atrita e onde terceira área, que não é nem a minha, né? Dele, nós nos encontramos muito, que é no História em Quadrinhos, no Crumb. Crumb é uma paixão de nós dois,
Adoramos a liberdade do Crumb, adoramos essa coisa maravilhosa que é ele botar para fora tudo o que tem, não tem censura nenhuma, nunca. Nenhuma, né? E isso é fantástico, total, isso é uma coisa... E raro hoje em dia. E você vê, eu vi, também passei para ele o filmezinho, não sei se você viu aquele documentário sobre o Crumb, que é uma coisa maravilhosa, aquela família toda terrível, né? E o Crumb, por que resiste, né? Porque botou aquilo tudo que tinha para fora, né? Aquelas histórias mais incríveis, né? Que a mulher dele encontrou uma mulher fantástica que ele jogava no papel, jogava no lixo, muitas daquelas coisas que de repente se tomava com esse um absurdo. Ela ia lá e tal e o Crumb foi um outro ponto de aproximação entre vocês. É muito grande, por isso realmente... Tem um irmão do Crumb, né? Que tem uma frase que é o nosso lema: me dê uma boa razão para sair de casa. Essa é exatamente no filmezinho ele fala isso. Não, fora isso, a gente tem uma afinidade extraordinária por dois autores franceses, que são os únicos autores franceses que a gente gosta, que são Ravel e Debussy. Claro. E música, afinal... então vai. A psicanálise, a literatura, a história em quadrinho, a música. Vocês têm uma monte de afinidades estéticas que passam... Agora, na literatura, por exemplo, quem são autores que vocês... um autor que vocês falam, não, esse nós dois gostamos... Será que nós dois gostamos de um autor? Não sei, a gente se divertiu muito com o Púlgaro Búlgaro. Sim. Do Campos de Carvalho. A gente admira muito Campos de Carvalho. Campos de Carvalho que, lamentavelmente, passou anos esquecido e só foi ser novamente revalorizado pouco tempo antes de falecer, né? Maravilhoso. Existe dentro desse livro uma entrevista do Campos de Carvalho. Vaca de nariz sutil. Tem mais. Tem uma entrevista do Campos de Carvalho transformada em entrevista do Carlos Susequinde. Quando o Carlos Susequinde decide morrer, a primeira notícia que ele desistiu de morrer foi que ele dá uma entrevista para um jornal paulista chamado O Municipão. E aí é uma entrevista copiada, literalmente do Campos de Carvalho, só que a gente trocou o nome para Carlos Susequinde. E fica esbaldante. Por falar isso, você me deu um belo gancho, porque o trecho do livro que nós vamos ver agora, do Autor Mente Muito, é justamente um trecho do capítulo Carlos Susequinde decide morrer. Então vamos ver e vamos voltar à nossa conversa aqui. A amizade entre Francisco e Carlos ia se desenvolvendo bem. Francisco já tinha outra coisa a fazer além da leitura e do trabalho, além das caminhadas por lugares estranhos do Rio de Janeiro, sua bizarra paixão. Sim, porque em vez de ir à praia, ia ao cemitério dos ingleses na Gamboa. Em vez de tomar chopp com os amigos, ia sozinho comer cabrito e arroz de brócolis no novo Capela da Lapa. Sozinho não. Ia com um livro sustentado por uma leve estante americana, feita de arame plástico, presente de um sobrinho e que ele considerava um de seus tesouros. Mantinha o livro erguido e suas páginas no lugar. Uma pessoa esquisita como ele não encontra amigos facilmente. Carlos havia se tornado precioso. Àquelas alturas, o medo do Paulo Coelho já os havia forçado a começar o livro juntos. E Francisco tomava isso como a aventura de sua vida. Pequena e medíocre vida em um conjugado do catete. Fraco cidadão anônimo, perdido neste imenso Rio de Janeiro, que com isso ganhava luz e calor. Além da sensação de estar fazendo parte, absorvido pelo corpo de sua maior paixão, da literatura. Seu mundo de devaneio ganhava substância. Seria alguém a ser lido, ser notado, companheiro do escritor mitológico, quem sabe ser amado. Sonhava com histórias em que as mulheres abordavam os autores famosos sem que eles precisassem fazer nada. Foi nesse clima onírico que Francisco, na portaria de seu prédio, verificou a correspondência. Ela continha algo mais que as habituais contas. Uma carta de Carlos Susequinde. Por que uma carta? Porque Carlos não havia telefonado para o pai de santo como costumava fazer. O celular de Francisco era apelidado de pai de santo porque só recebia, já que seu salário não permitia muitas ligações. Foi com certa apreensão que Francisco abriu a carta.
Quem quiser saber, então, o que continha a carta, tem que ler o autor muito. Nós não vamos contar, né? Não, mas eu tenho que registrar uma coisa deliciosa, porque ouvir o livro lido é uma delícia. Toda vez que alguém chegou para mim dizendo, gostei muito do livro, eu dizia, qual parte? Lê a parte que você gostou para mim. Aí a pessoa ia lá, lia. E o Rossi, meu Deus do céu, ele tem o timbre do Paulo Autran, dos bons tempos. Parece que eu estou vendo. Eu fiquei encantado. E esse trecho é bem legal, né? Para dialogar com o telespectador é bem legal. E essa revelação do teu celular chamar pai de santo é sensacional. Só recebe, então. E você se divertiu muito fazendo isso aqui, não? Meu Deus do céu, foi uma delícia. Foi um ano e meio, um pouco menos. Mas um ano e meio de diversão semanal. Sabe essa coisa como você tem um programa toda semana que Aí você disciplinou o Carlos? Como é que funcionava esse Não, cara? nem funcionava de maneira tão engraçada. Quer dizer que eu te trouxe isso. As ideias dadas. Às vezes tinha coisas que eram textos escritos meus. Por essas coisas que realmente eu pouco a pouco fui me interessando mais por desenho do que provavelmente escrever. Escrever eu gosto de contar, de falar, mas o ato de escrever precisei dessa... Que é um ficcionista fantástico, porque isso eu aprendi nas próprias sessões com ele, porque a maneira, você conta, por exemplo, vários casos, o Francisco tem um dom assim de chamar a atenção, as associações, né? Ele faz associações muito melhores que os pacientes dele. Quer dizer, ele chega e faz aquela associação rápida. Para escrever, isso é uma maravilha. Para fazer romances, esse autor Nantimuth, por exemplo, tem assim umas 8, 9 histórias que nós comentamos ao longo do outro que pensa você. Essas histórias ficavam me vindo na cabeça, coisas minhas, às vezes até acontecidas mesmo. E foi muito comum eu pegar materiais para ele, dar para ele materiais assim, coisas vivas, como é esse joguinho que aparece no romance, que já apareceu no Que Pensam Vocês, que ele fez com o nome de Teatro Eletrostático Experimental. Isto é absolutamente... Isso é uma loucura. Mostra para o telespectador, primeiro eu tenho que dizer para o telespectador o seguinte, está funcionando, espero que funcione agora à perfeição, devido ao clima gelado do estúdio. Ele requer, é um jogo enjoado, requer um ambiente frio, um ambiente nórdico para que funcione. O que move isso é a eletrostática. A eletrostática exige clima seco e frio para funcionar. Então isso aí são coisinhas de papel, pedaço de papel comum que você faz com um furador de papel e que posto nessa, não sei se dará para ser visto isso. Não, dá sim. Deixa em cima do jeito que você manipula, que você faz isso. Dá para pegar aqui, isso vamos mostrar ali. Porque como é que... a energia daqui é essa energia eletrostática, isso, que é produzida por esse conjunto, que é um plástico com... Então você tem aqui papel, eles são papel, mas é... Modelas de papel que ficam brincando. Eletrizadas, pois é. E depois a gente passa a mão em cima e elas vão fugindo da mão. Enfim, o fato é que o Carlos tem um monte de maluquices dessa. E como é que a gente põe uma maluquice... Como é que põe maluquice dentro do livro? Olha, né? Isso aqui. Quer dizer... com isso, pega por aqui que é melhor. Essa parte aqui, você pega essa parte da mão, essa parte gordinha do dedo. A parte gordinha do dedo, assim. E aí eles vão e ficam do cinema. Eles vão e ficam... Dá uma passada rápida que... Olha... Quer dizer, isso é parte integrante também do enredo do livro. Claro. Já surgiu no outro ano Que Pensam Vocês. Na verdade, é uma bandeja que você passou uma espécie de tampa de biscoito. É de pizza, uma latinha de fazer pizza, aí você bota o plástico. E aí, por uma razão lá que os físicos entendem, o eletrostático sensacional isso. Começa a fazer uma ação incrível. Aí. Se você é de família, onde é que você descobriu isso? Não, isso foi uma coisa muito gozada, uma noite de Natal, que eu voltei para casa e peguei precisei de procurar uma certidão, e a certidão estava numa dessas pastas em plástico, um separador de plástico. Quando eu chego, eu achei que estranho, uma borboleta lá dentro, como é que entrou, tá? Não era um pedaço de papel que estava dentro desse plástico que
dançava como isso. Aí eu descobri a forma, fiquei procurando a melhor forma, é essa, com esse orifício no centro. Mas fazer dançar esses negócios não quer dizer nada. O negócio é enfiar esse negócio dentro do romance. Aí foi o problema para ele, o trabalho dele. Porque isso daí é uma peça para seduzir uma moça. Foi construída para seduzir uma moça. E aí vocês arrumaram um jeito de colocar esta peça... porque a sedução... Como é que é o nome? A sedução das moças. O livro tem um capítulo inicial, o segundo capítulo, se não me engano, do terceiro, né? Que é A Mulher Bifocal. Bom, essa era um texto que eu já tinha, um conto que eu tinha publicado, e que eu achava muito engraçado, etc. O Francisco, quando eu peguei... E aí é o negócio, eu vou levando, levo o brinquedo, levo o conto, levo o troço. Bom, esse conto, quando você chega ao fim do livro, você vê que até a capa do livro está influenciada esses 2 focos da letra, é a mulher bifocal, é a mania da mulher bifocal que percorre o livro inteiro. Aqui na minha mão. E que criou essa capa estranha, assim, que parece um consultório, um cartaz de consultório de oculista e tal, né, com aqueles focos. A explicação está nisso. Essa mulher bifocal, no fim, ele começa a manter, cria um enredo tal que essa mulher bifocal fica sendo a obsessão do personagem, do Carlinhos Manivela. E, além a partir da mulher bifocal, há uma personagem que é a filha do cego, que essa daí é que percorre a maior parte do tempo e cria a intriga amorosa. A filha do cego é dificílima, é uma mulher muito complicada. De ser seduzida. De ser seduzida, ela tem mil recursos, faz todo tipo de complicação. E ela é difícil. É difícil, e nós, então, começamos a pensar, baseado nos materiais, esses esdrúxulos que eu tinha, é essa outra coisa aqui, que é também parte da sedução. Que é isso, a primeira que nós tentamos é que o Francisco começou a explorar o lado de ambiguidade dessa personagem. A filha do cego é uma pessoa que... Chico, você como psicanalista, esse retrato você pode fazer melhor. Ela vive na ambiguidade, mas não aceita, não admite ambiguidade. Por exemplo, ela tem um pai cego, que não é pai. Que isso vai ver ela tem um pai que é cego. Que é cego, e que ela põe nas nuvens, ela admira, adora esse pai. Se bem que, na verdade, não é bem assim. Você vai ver no romance que ela quer acreditar sempre que tem essa adoração, tem esse respeito e tal. E quando entra o Carlinhos Manivela, esse pai é colocado como aquilo que bloqueia tudo. Não, meu amor é meu pai e tal. E o Carlinhos Manivela quer, de alguma maneira, fazer que ela fique consciente de que ela pode ter as 2 coisas. Tem o amor pelo pai e tem as horas que sobram para o Carlinhos Manivela. E que essa incompatibilidade não existe. Ela tem que saber que ela pode ser uma coisa e outra. Pode ser uma filha amantíssima e uma namorada amantíssima, mas não consegue. Então, começamos a bolar com esses materiais que eu levava. O primeiro foi esse aqui, que são uns desenhos produzidos com uma tinta que havia no mercado. Olha esse daqui, é o mais bonito. Né? São muito bonitos. Esses desenhos são puro acaso. Produzido por uma tinta... Batata, vou mostrar para a sua câmera aqui, vem, ó. Vê se dá para você fechar, ó. Esse aqui é ótimo também, então... Aqui. Esse aqui tem uma figura ótima também, muito misteriosa. Então, aqui, de novo. A ideia era o Carlinhos Manivela levar esses desenhos para a moça, para ela começar a ver várias coisas ao mesmo tempo. Porque esse desenho você vê uma, depois você... olha de novo, ela é excluída, vê outra, então você consegue... desenhos são da autoria de quem? São meus, mas meus assim produzidos... como é que se diz? Por acaso, você mistura... É um pouco feito assim eletrostático. Não vai contar o segredo, não. Não vai contar o segredo. Não conta. Não vai contar o segredo, nem pode contar todas as nuances do livro para dar vontade do leitor saber qual foi o mistério daquela... Só que entrou um monte de coisa, vocês se divertiram a beça. Pois é, e ele vai assimilando, vai botando isso, vai conseguindo um enredo para isso, que é o grande efeito dele. Isso cabe num enredo, cria-se um enredo. Depois de falhar essa sedução que se chama matrizes do universo, porque a tinta se dissolve de uma maneira que é o mesmo que acontece com tudo no universo. Você olha aí, você vê montanhas, são os fractais. Você vê montanhas, você vê pessoas. Tem um retrato incrivelmente minucioso e realista, que é por acaso, não tem...
Agora, como sempre... Agora vai ser aquela procuração outra vez, Carlos. Toda vez ele Sempre aí, você procura não Toda vez. Mas é o último. Esse vídeo foi o último. Aqui, É uma figura fininha, de chapéu, tá? Eu vejo, e é pra pessoa, pra ela ver duas coisas. Vai ter que dar um close legal Se mesmo. o telespectador não vê nada disso, não reparem, entendeu? É à toa que ele ficou 10 anos. Tentando não ver essas coisas. Meninos, para encerrar a nossa conversa, eu queria apenas que, até para não revelar ao telespectador toda a graça do enredo do Autor Mente Inútil, que, entre outros personagens, tem Paulo Coelho, Bárbara Leodora, mas tudo isso vocês têm que comprar o livro para ver. Um livro tão saboroso de ler, como é saboroso conversar com eles. Muito obrigado por vocês terem vindo à literatura. Boa sorte na trajetória do livro. Espero que seja o primeiro de vários, né? Tomara que venham outros. E com a preguiça dele. Obrigado, gente. E a nossa